Foi muita gente me pedindo um vídeo sobre Dayan, fala sobre ozonioterapia. Então precisei me embasar e precisei montar esse vídeo para que fique bem legal para você. O Brasil está perto de dar um grande passo na medicina. Que passo é esse? A regulamentação da ozonioterapia. A técnica já é muito usada na odontologia desde 2015, em tratamentos de canal, na prevenção de doenças odontológicas e em problemas periodontais, ou seja, ao redor e na periferia dos dentes. Ajuda a melhorar a circulação no osso, ou seja, para aquelas pessoas que colocam implantes de dente e não conseguem se fixar, às vezes por osteoporose ou outro problema de cicatrização. E é usado por médicos na Alemanha, nos Estados Unidos, em Cuba e em vários outros países do mundo. O ozônio trata mais de 200 doenças em medicina. E o melhor, com o mínimo de efeitos colaterais. Agora, se você quer saber mais sobre o ozônio, começa logo se inscrevendo aqui em qualquer local que está aqui, tem algum local, faz o favor, se inscreve no nosso canal para você assistir e ter esse manual todo pronto na tua frente. E não se esquece de dar um like nesse vídeo para ajudar o nosso canal também. Os resultados do ozônio por todo o Brasil são surpreendentes. Existem casos de crianças, relatos de crianças que nasceram com anóxia perinatal. Eu não sei se você conhece essa doença, mas geralmente a criança durante o período do parto, ao nascer, falta oxigênio no cérebro. E elas crescem com uma doença que as pessoas conhecem popularmente como paralisia cerebral. Ou seja, elas têm dificuldade de falar, dificuldade de andar. E são crianças que sofrem muito, não só as crianças, mas os pais também. E o que se vê são muitos relatos no Brasil de pessoas que tiveram esse problema de anóxia perinatal, usaram ozônio e reduziram os sintomas, as sequelas. Agora, essas pessoas fizeram tratamentos não regulamentados no Brasil, é bem verdade. O ozônio é o mesmo gás que protege a Terra, aquela camada de ozônio, é aquele mesmo gás lá de cima que protege a Terra dos raios ultravioletas. As moléculas do ozônio têm 3 átomos de oxigênio, você deve lembrar disso de química. E nessa terapia que usa o ozônio que eu falo medicinal, esse ozônio é produzido por máquinas. E essas máquinas dão como produto terapêutico final 95% de oxigênio e 5% de ozônio. Mas para que serve esse ozônio? O ozônio, ele dá oxigênio às células dos pacientes. A maioria das doenças, se você não sabe, são causadas por problemas num órgão das células. A gente chama de organela. Você deve lembrar disso da biologia. Uma organela é um órgão de dentro de uma célula chamada mitocôndria. A mitocôndria é a fornalha. É a fornalha e é o pulmão da célula. Lá é o centro da célula, respirar e produzir energia. Então a maioria das nossas doenças são por problemas mitocondriais, lá naquela mitocôndriazinha da célula. Então, se você vai melhorar a respiração celular com oxigênio, dando ozônio, na ozonioterapia, você provavelmente vai melhorar o organismo como um todo, não só cada célula, mas tudo. E o melhor, isso pode ser feito de uma forma preventiva e pode ser feito também terapeuticamente, a pessoa que já tem a doença. O ozônio tem a capacidade de destruir fibrose, ou seja, aquela cicatriz dura. Muitas pessoas que já têm sequelas ou articulares ou sequelas de alguma cirurgia ou pessoas que foram traumatizadas na perna ou no joelho ou cicatrizes de cirurgia podem melhorar não só no aspecto estético, mas no aspecto de mobilidade com a ozonioterapia. Existem pessoas, já me perguntaram várias vezes aqui nesse canal, que existe uma doença chamada doença de Peyronie. O pênis do homem fica mais endurecido, fibrosado, cicatrizado. E é uma coisa dolorosa, porque esse pênis ele dificilmente volta ao normal. E praticamente não existe tratamento na medicina. E existem relatos de casos que melhoraram muito com a ozonioterapia. Atletas do tênis têm usado, e muitos já usaram, famosos como Nadal, já usaram ozônio durante o período de preparação para as grandes competições. Existem relatos de pessoas que voltaram a subir escadas, pessoas que não andavam mais direito e depois da ozonioterapia começaram a melhorar. Então, você já ouviu falar da competição da Tour de France? Exatamente. Ficou conhecido um cara chamado Lance Armstrong. Sabe quem é esse cara? Pois é, Lance Armstrong. Essa história é conhecida. Ele ganhou 7 vezes o Tour de France. 7 anos consecutivos. Essa é a maior competição do mundo. E sabe o que é que ele tinha? Câncer de testículo. Mas como pode? O médico que tratava o câncer do testículo dele usava ozônio. E ele começou a perceber que o ozônio melhorava a sua performance física. Existem pessoas usando ozônio via retal em cavalo de corrida e os cavalos correndo mais e tendo um número maior de vitórias. Isso não cai no teste antidoping. Eu fico imaginando quantas pessoas não devem estar usando ozônio em competições, em MMA, eu não sei. A resistência de uma pessoa que faz tratamento ou prevenção com ozônio é outra. As pessoas que vão para grandes altitudes, atletas, pessoal que vai visitar o Peru, os Andes, então
A chance de você não passar mal lá em cima é muito alta se você usar o ozônio. E sabe o que é o melhor? O tratamento não é caro, pois o produto é oxigênio e ozônio. Se usássemos o ozônio na prática médica diária, nós iríamos diminuir o número de antibióticos, o número de pessoas doentes, o número de pessoas diabéticas, o número de pessoas com câncer e o tempo de internamento das pessoas e o tempo de recuperação pós-cirúrgica. Em Cuba, que é um país pobre, mas é muito melhor em termos de saúde do que o Brasil, muita gente não sabe. A saúde de lá está bem na frente, principalmente a pública. Tem inúmeros centros de saúde com ozonioterapia, pois eles sabem que isso reduz os custos hospitalares. Se você está me perguntando, o Dayan trabalha com ozônio e ele quer vender ozônio, ele quer ter paciente. Gente, esquece isso. Você sabe quantos pacientes eu atendo por mês? 9. Só 9. Então esquece isso, não é o meu objetivo. As pessoas que trabalham com ozônio, que são especialistas em ozônio, elas são apaixonadas pelo ozônio. Você sabia que na Alemanha o ozônio foi utilizado na Segunda Guerra Mundial para curar ferimentos de soldados de guerra? Então, desde a Segunda Guerra já se fala de ozônio. E desde a Segunda Guerra a terapia se espalhou na Europa. Suíça também usa. Na Ásia também se usa ozônio. E na América Latina, vários países usam ozônio. Segundo os dados da Sociedade Brasileira de Ozonioterapia, nesses países que eu falei, a técnica tem contribuído numa redução de 27% do uso de antibiótico. A ozonioterapia ela tem 3 principais indicações. 1. Dor e inflamações crônicas. 2. Infecções. 3. Cicatrização de feridas. É claro que pode ser usado para muita coisa. A ozonioterapia tem efeito cicatrizante. Por quê? Porque melhora a circulação, faz chegar mais oxigênio nas células. Tem um efeito germicida, ou seja, mata bactéria, mata vírus, mata fungo e de forma ampla. Várias pessoas referem cura de micose profunda, por exemplo, do esôfago com ozonioterapia. Você sabe a dificuldade que é, você que teve, ou você que tem, ou você que é médico, a dificuldade que é tratar uma micose profunda. Existem muitos relatos de pacientes que melhoraram de politraumatismos, ou seja, você sofreu um grande acidente, está na emergência, todo engessado, começa o ozônio, você se recupera mais rapidamente. Apesar de já ser conhecida, amplamente conhecida e reconhecida em vários países do mundo, no Brasil ainda não é liberada. Ela só é aplicada em caráter experimental. Aí você diz assim, mas por quê? Não sei. E olha só, tem uma coisa que é surpreendente. Existem muitos relatos de pessoas, crianças com leucemia, fazendo quimioterapia e que começam a fazer ozônio. Sabe o que acontece? Essas crianças só sabem que fazem quimioterapia porque o cabelo cai. Mas elas não sentem basicamente nenhum efeito colateral com a quimioterapia. Claro que isso aí não é todo o caso. Enfim, não cabe a mim aqui dizer, nem defender, nem levantar a bandeira. Ah, faço ozônio, não cabe a mim julgar. Esse projeto de lei está lá no governo, tá para ser votado. Me parece que já foi, já voltou, que não deu certo, foi vetado. Eu não quero aqui entrar em confusão. Mas o que eu quero dizer para vocês é que existe uma técnica chamada ozonioterapia que tem grandes resultados aqui no Brasil de forma mais experimental, já usado na odontologia e fora do Brasil de forma muito ampla em países sérios. Se você já ouviu falar ou se você já teve algum resultado com ozonioterapia ou alguém conhecido seu já teve, escreve aqui nos comentários. Não se esquece também de adquirir o nosso livro 100% Saúde. Olha só como ele tá bonito. Você pode adquirir pelo site, que está aqui embaixo, www.dslive.com.br/livro. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com todas as pessoas que você conhece, que você quer o bem, e dá o like e se inscreve no nosso canal. Um abraço, viva com saúde, viva com paixão, com Deus no coração.